Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui no Reflexões com Emmanuel. Que a paz de Jesus esteja com todos nós. Boa noite, Duda. Boa noite, André. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, né, ao Reflexões com Emmanuel, esse momento que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares proporciona a todos nós. Desejo que a paz de Jesus esteja presente no lar de cada um de vocês que estão aqui nos acompanhando hoje. E o tema de hoje é do capítulo 15, se chama A Conversão. Emmanuel escolhe um trecho do Evangelho de Lucas, do capítulo 22, versículo 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Essa é uma frase que Jesus diz a Pedro. Ele pede para que Pedro apoie a transformação, a conversão também dos seus irmãos. E esse momento, Pedro fala para Jesus, mas Jesus, eu estou preparado. Eu estou preparado para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas nesse momento, Jesus se vira para Pedro e diz, Pedro, eu te digo, hoje não cantará o galo até que negues 3 vezes me conhecer. Né? E a gente já conhece na história os 3 momentos, né, que Pedro é abordado e perguntado se conhece Jesus, e Pedro nega, né, ser um apóstolo de Jesus. Então, Emmanuel traz para nós aqui esse trechinho para nós podermos aqui hoje refletir essa interpretação que ele traz. André, o que Emmanuel fala para nós? E esse capítulo, ele começa com uma frase que é fundamental para entendermos a passagem de hoje, que Emmanuel diz assim: não é fácil a conversão do homem, quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Porque o que acontece? Às vezes, a gente julga, assim, já acha que é fácil, que num primeiro momento, não, olha lá, já tá indo em algum culto, em alguma igreja, em algum lugar que é sobre Jesus, então já é uma pessoa que está convertida, né? Que é o caso aqui que Pedro imaginava que ele já estava preparado. Ele fala para Jesus, no contexto que você trouxe aí, para ele já estava preparado. E Jesus sabe, igual o Emmanuel coloca aqui, que não é uma coisa que acontece rapidamente, que se fica preparado para isso. Jesus vai e comenta para ele, olha, o galo não cantará 2 vezes e você vai ter me negado 3 vezes, né? Então, assim, ter confiança na religião é o primeiro passo para você crer, certo? Só que quando a gente fala que crê, o básico de qualquer religião é você crer no que ela prega. Isso é independente de religião. O adepto a qualquer religião, ele tem que, primeira coisa, ele tem que crer. Então, se ele crê, ele já concorda com aquilo que a religião coloca para ele. Explica para ele o que é. Só que o fundamental, qual que é? É a transformação que você faz desta crença. Essa crença que é passada para você, o quanto te transforma isso? O quanto você se transforma com esse ensinamento que a sua crença te traz? Então, aí Emmanuel coloca assim, ó, que muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. Não é isso? Então, assim, dizer da boca para fora, não, eu acredito, com certeza. Só que aí chega um infortúnio, um momento difícil, e aí? Aí a pessoa já deixa de crer, já não acredita mais, já acha que Deus esqueceu dela. Então, cadê aquela transformação na fé dela, né? E Pedro foi um exemplo para nós disso, né? Por quê? Emmanuel diz aqui que durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Ele viu leprosos serem limpos, cegos voltarem a ver, loucos recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor e assistir à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro, mas, no entanto, ainda não estava convertido. Então, o que ele está dizendo aqui? Durante 3 anos, Pedro viu Jesus fazer inúmeras coisas ao vivo, porque ele sempre estava presente com Jesus.
Mas aí, o que está dizendo aqui? Mesmo assim, ele não estava convertido, ele não tinha se transformado. E aí, Emmanuel complementa: foi preciso muito trabalho, esforço e sacrifício para que ele pudesse dar testemunho do Cristo. Duda, qual que é o trecho que você trouxe para nós dessa passagem? André, eu trouxe um trecho que está lá mais no finalzinho, que o Emmanuel disse assim para nós: trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Aqui Emmanuel cita para nós, né, Pedro, apesar aí de estar acompanhando todos esses grandes feitos que Jesus fez, ainda não estava ali completamente convertido. Esse é um trabalho que não é nada simples. Emmanuel fala para nós de ser um trabalho duro, né? Um trabalho árduo mesmo. E a gente precisa, às vezes, pensa assim: eu já consegui completar minha transformação, eu já estou muito próximo de Jesus, a minha conversão é completa, ela é plena, então agora eu vou me dedicar, eu vou só ajudar as pessoas, eu vou ali dizer o que ela tem que fazer, o que ela tem que melhorar, porque a minha conversão já fez, então eu vou só dar o testemunho. Mas Emmanuel fala que a gente precisa trabalhar um pouco mais. Olha o exemplo aí de Pedro, né? Pedro trabalhou próximo a Jesus e ainda não estava pronto. Então, se nós trabalharmos nessa nossa conversão, a gente sim vai estar pronto um dia para poder dar apenas bons testemunhos, porque a gente vai ter se transformado já por completo. André, você tem alguma história para contar para a gente sobre essa questão de se sentir pronto para dar testemunhos e ainda não estar completamente convertido? Eu vou trazer aqui hoje, porque assim, é muito conhecido a negação de Pedro, mas o que é pouco conhecido é como se deu essa conversão de Pedro, esse arrependimento que ele teve. Então, no livro Boa Nova, esse livro aqui, Humberto de Campos, através de Chico Xavier, nos traz o que aconteceu naquele momento. Assim que Jesus disse a Pedro que ele o negaria 3 vezes, o discípulo, ele lamenta e pergunta a Jesus: julgai-me então um espírito mau e endurecido a esse ponto? E aí Jesus responde: não, Pedro, não te suponho ingrato ou indiferente aos meus ensinos. Porém, vais aprender ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil que perverso. E aí Jesus deixou esse ensinamento para ele. Aí aconteceu, né, o que Jesus tinha dito para ele. E aí depois que Pedro negou Jesus 3 vezes e ele ouviu o galo cantar, aí ele recordou do que Jesus tinha falado para ele, que ele negaria. E ele, parece que sem perceber, ele não viu que ele tinha negado Jesus ali 3 vezes para os soldados, para pessoas que estavam ali apontando o dedo e falando assim: não, ele sim era um discípulo, e ele negando. E aí, quando ele caiu em si, ele ficou muito envergonhado e com remorso ele começa a andar. E aí ele para de frente a um muro e ele começa a chorar. E ele vai e começa a refletir de como ele era, que ele era um homem ríspido, que ele muito duro, que ele condenava as pessoas por ter se transviado do bem e da verdade. Então ele julgava as outras pessoas, dizendo: como é que pode a pessoa fazer uma coisa dessa? E aí, nesse momento, ele se coloca no lugar dessas pessoas e ele começa a entender a razão de certas experiências dolorosas que nós passamos aqui na Terra. E então, essa dor, esse momento que Pedro passa, desabrocha nele uma nova visão sobre os infortúnios que temos na vida, sobre as atitudes que tomamos, muitas vezes precipitadas, e nos arrependemos depois. E aí, Pedro, muito chateado, muito arrependido, ele vê em espírito Jesus vir até ele
e ele se ajoelha e pede perdão. E nesse momento, ele vai e recorda daquela advertência que Jesus disse para ele: Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Então, olha que misericórdia que Jesus nos coloca nessa frase, a misericórdia dele. Ele não está dizendo que as maldades que fazemos, que são coisas de perversidade, né? No caso de Pedro, que ele não estava dizendo que Pedro seria perverso, mas muitas vezes o homem, ele é frágil, e por medo, por desconhecimento da palavra de Jesus, ele comete atos perversos. Bom, André, aqui, né, hoje a gente falou muito de Pedro. Jesus mencionou a fragilidade de Pedro, Emmanuel falou da fragilidade dele. Então, nessa semana, eu queria que a gente pudesse, sim, assim como Pedro, né, pôde nesse momento de arrependimento enxergar as suas fragilidades, que nós possamos enxergar também as nossas fragilidades, porque sabemos, né, que Pedro acompanhou tão de perto tudo que Jesus fez e mesmo assim foi difícil para ele. E aí, para nós que estamos aqui, né, nessa caminhada, também não vai ser fácil. Então, que a gente pense nas nossas fragilidades, nessas dificuldades que ainda temos, e assim, trabalhar um pouco na nossa conversão, nessa conversão interior. A gente está aqui sempre, né, reunidos aqui para melhorar o nosso conhecimento, mas precisamos sempre pensar no que ainda nos falta para a gente exercer esses ensinamentos que Jesus nos ensina e temos aqui tanto acesso, não é mesmo? Então eu espero todos vocês aqui na semana que vem para a gente conversar sobre o próximo capítulo que se chama Endireitai os Caminhos. É um versículo do Evangelho de João que está no capítulo 1, no versículo 23. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Essa é uma fala de João Batista. Então, espero todos vocês para a gente ver o que Emmanuel tem para dizer para nós a respeito desse tema. Eu desejo a todos vocês uma excelente semana, uma semana muito abençoada, de muita paz e muita tranquilidade na vida de vocês e de muito aprendizado também. E essa foi uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminares. Até sábado que vem a todos.